que estamos com tanta dificuldade em cumprir o isolamento, que tudo isso tem a ver, como é que o nosso cérebro funciona nesse momento. É sobre isso que eu converso agora com Ketiline Viacava, ela que é PhD em psicologia, tem pós-doutorado em neurociência cognitiva pela Georgetown e é consultora em cognição gerencial. Ketiline, seja bem-vinda aqui ao Show da Notícia. Boa noite. Boa noite, Gabriela. Tudo bom? Tudo bem. Ketiline, queria começar te perguntando o seguinte: o cérebro, ele é acostumado com rotinas. Quando a gente quebra isso abruptamente, como foi no caso do isolamento, ele acaba se manifestando de alguma forma, né? Como é que funciona no isolamento? Tem alguma diferença? Certo. Toda vez que a gente quebra uma rotina, nós elevamos o nível de incerteza das consequências relacionadas às nossas ações. Então, certamente que isso gera uma mudança de comportamento, porque, em geral, nós somos avessos a essas mudanças. Isso pode nos paralisar ou pode nos colocar diante de comportamentos defensivos de enfrentamento desse novo. A gente tem algumas pesquisas sobre o tema que indicam que todos nós tendemos a preferir recompensas imediatas no lugar de recompensas futuras. No caso do isolamento, como é que isso funciona pra gente? Esse é um tema relacionado a vieses. Assim como a gente estava falando agora há pouco sobre um viés de aversão ou de dificuldade para lidar com o desconhecido, um outro viés que também faz parte do nosso dia a dia, da maneira como a gente toma decisão, ainda que a gente quase não se dê conta sobre isso, é o viés para o presente. Que é isso que você está falando, Gabriela, essa característica, essa tendência que nós temos a preferir recompensas, ganhos, benefícios imediatos versus ganhos futuros. Então, todas as vezes que a gente está diante de uma escolha cujo resultado depende dessa relação presente versus futuro, ou a gente está emitindo um comportamento hoje, fazendo uma ação hoje, como você exemplificou, praticar um exercício para ter ganhos de melhora no condicionamento físico futuro, ou deixar de fumar para evitar problemas respiratórios depois. Toda vez que a gente está diante dessas decisões cujos resultados estão no futuro, nós estamos sim sujeitos ao viés para o presente, que é essa tendência que nós temos de desvalorizar resultados que estão no futuro versus benefícios que estejam disponíveis agora. E aí, nesse caso, como é que a gente faz para poder trabalhar isso e fazer com que a gente consiga entender que, mesmo sendo uma recompensa futura, ela também, de certa forma, vai ter impactos nesse momento, no nosso presente? Uhum. O primeiro ponto, quando a gente está lidando com vieses, é sempre tomar consciência dele. Então, um aspecto que a gente pode destacar para os ouvintes é que todos nós estamos sujeitos aos vieses para o presente, ou tecnicamente a gente chama de desvalorização pelo atraso, ou tomada de decisão intertemporal. Esse é um tipo de processamento, de escolha, que todos nós estamos sujeitos, independente da idade, ainda que crianças mais do que adultos tendem a desvalorizar mais as consequências futuras. Então, a tomada de consciência dessa característica de preferência por resultados agora, e eu vou dar um exemplo, manter o distanciamento social, por exemplo, amanhã, que é um feriado importante, muitas pessoas usualmente estariam interagindo com familiares de todas as idades, ainda que a orientação seja a manutenção do distanciamento social. Manter o distanciamento social, que é algo que a gente não tem certeza absoluta da consequência, e essa consequência, esse ganho para nós, ele não é imediato, ele acontece após o comportamento, versus estar com as pessoas e ter a sensação prazerosa de estar com elas próximas agora. Então, o primeiro ponto é nós termos consciência de que todos nós, independente da idade, tendemos a dar um peso maior para essa satisfação da consequência nesse momento. Então, na balança entre manter o distanciamento social amanhã
versus interagir com os familiares, essa balança ela vai tender a ter um peso maior por interagir. E aí é que está o nosso viés operando. Então, a gente precisa ter consciência de que é o viés em ação, que está fazendo com que a gente atribua um valor, um peso maior para essa sensação positiva agora. E, tomando consciência disso, a gente consegue ser mais objetivo, mais racional e avaliar. Possivelmente, por conta do viés, eu estou atribuindo um peso maior por esse benefício de estar com as pessoas agora, versus fazer aquilo que eu sei, que as evidências sugerem que eu preciso fazer, que é manter o distanciamento social. Ainda que, olha só, Gabriela, o resultado do distanciamento a gente não consegue observar imediatamente. Ele acontece depois do que? Nos protegendo, por exemplo, no contágio ou na disseminação da pandemia. Keitiline, tem até um outro aspecto dessa questão do isolamento, que no primeiro momento, o que a gente tem de retorno, entre muitas aspas, do isolamento, é a solidão, né? Para quem vive sozinho, é diretamente a solidão. E para quem vive com mais pessoas dentro da mesma casa, é a criação de uma nova rotina, de novos hábitos, que gera muito estresse também para o cérebro, para a gente emocionalmente. Então é difícil também compreender, fazer com que o nosso próprio cérebro entenda que nesse primeiro momento a gente vai ter algo ruim de primeira, né? Para que depois, de fato, a gente consiga ir aos poucos colhendo o que é positivo. Perfeito. Aí o que a gente precisa fazer? Primeiro ponto, tomar consciência dessa nossa forma de pensar, que não é falta de inteligência. Então, todos nós funcionamos assim, ainda que as sensações de desconforto, de estresse, a balança das consequências do presente versus futuro não esteja operando bem, ainda que a gente tenha esses deslizes, eles não acontecem por falta de inteligência, é a forma como o cérebro funciona, sempre buscando economizar energia, riscos e buscando recompensas imediatas. A gente opera assim. Então, mas você tem razão no que você está trazendo. Nós não estamos sujeitos apenas aos vieses para o presente. A gente está também sujeitos aos vieses de aversão aos riscos. Então, a gente não gosta que mude a rotina. A gente não gosta de ter que lidar com situações que a gente não conhece as consequências. A gente não gosta quando as consequências estão no futuro. Mudança de hábito. Tudo isso nos tira daquela forma de funcionamento da nossa rotina, do nosso dia a dia, e gera desconforto. Só que a boa notícia é que, da mesma maneira como nós temos todos esses vieses, nós também tendemos a formar hábitos. Então, nos primeiros dias é mais difícil lidar com essas mudanças de rotina, mas com o passar do tempo, por efeito de repetição, de prática, a gente vai incorporando essa nova forma de viver e isso vai se tornando mais fácil. E, de novo, eu destaco, quando nós tomamos consciência dessas características e passamos a lidar com elas de maneira natural, aceitando que são as formas realmente como a gente processa as situações do ambiente o tempo inteiro, nós passamos a ficar mais empáticos com a gente mesmo e aceitando mais as nossas limitações e até mais tolerante com o outro. E isso é necessário nesses primeiros dias de adaptação, né? Até na incorporação desses comportamentos que a gente precisa adotar agora, como lavar as mãos até o pulso, evitar contato com mucosas, cobrir, né, a boca e nariz ao respirar, enfim. Todos esses comportamentos que nós não percebemos o resultado imediatamente após a ação. A gente vai perceber os ganhos desses comportamentos lá na frente, certo? E todas as vezes que a gente estiver tomando ações cujos resultados estão lá na frente, a gente vai estar sujeito a esse viés para o presente. E a nossa conversa aqui, ela tem como ponto principal chamar a atenção dos ouvintes para esse nosso viés, essa nossa forma de pensar,
para que o ouvinte possa prestar atenção nas suas dificuldades, não esperar que ela fique mais simples, mais fácil, mas tome consciência que é uma dificuldade comum que todos nós temos. Claro que, como eu falei, né, com o passar dos dias, a gente vai também se beneficiando com o viés de formação de hábito e aí daqui a pouco já não é mais tão desconfortável assim. Existe algum viés também que trabalhe a questão do fato de que a gente está deixando de fazer algo que nos priva da nossa liberdade de ir e vir enquanto indivíduos pelo todo e que talvez a única coisa que a gente vai acolher de positivo, né? Isso numa análise bem simplista da situação, seria o fato de que muitas pessoas poderiam evitar pegar a doença, por exemplo? Nós, na verdade, a gente pode hipotetizar sobre isso, mas a gente não sabe exatamente, porque teoricamente todos nós estamos sujeitos ao risco. Não, é verdade ou não? Todos nós. A gente pode hipotetizar que existe um risco maior no outro, sim, claro, com base em estatísticas e tal. Mas, na verdade, nós estamos todos diante de incerteza e existem pessoas, ainda que a probabilidade conhecida de contaminação seja maior para determinadas faixas etárias, existe sim um grau de incerteza que coloca todas as pessoas diante do risco de ser contaminados. Então, eu penso que não é muito racional a gente conduzir a nossa avaliação nesse sentido. Eu penso que a gente deve manter os nossos cuidados e sim, preservando o outro e levando isso em consideração também. Mas, enfim, posso estar direcionando pelo meu viés de interpretação, mas a tendência que eu tenho de observar essa situação é que nós todos estamos diante de uma condição de incerteza e que, na verdade, as ações não servem apenas para proteger o outro, elas servem também para nos proteger, sim, da contaminação. Keitiline, eu queria tirar uma dúvida com você sobre a questão da rotina e de o que a gente pode fazer para começar a ficar mais atento a esses vieses que a gente tem. É preciso existe algum exercício que a gente possa fazer para o cérebro para conseguir observar isso com mais facilidade e, consequentemente, trabalhar esses vieses melhor na gente? O primeiro ponto é a tomada de consciência. Então, o que nós estamos fazendo aqui e o ouvinte estar ouvindo e observando já nos seus comportamentos é essencial para a mudança de vieses. Então, nós estamos a todo momento buscando automatizar comportamentos, porque isso faz com que a gente economize energia, a gente não tem condições de ficar avaliando todas as situações novas o tempo inteiro no ambiente, então a gente automatiza a maneira como a gente processa e responde às situações e a gente faz isso sem perceber, como se estivesse no piloto automático, né? E aí, tomar consciência de que isso é algo que acontece é fundamental para que a gente consiga buscar feedbacks qualificados no ambiente de que a gente está eventualmente deslizando num viés. Vou dar um exemplo agora. Nesse momento que a gente até comentou sobre amanhã é um feriado e aí eventualmente a gente pode estar tomando decisões se vai ou não interagir com um grupo maior de familiares. Nesse momento que nós estamos falando sobre esse assunto, nós estamos chamando a atenção para esse tipo de decisão e o nosso ouvinte está avaliando a qualidade da sua decisão com mais racionalidade, não no piloto automático. Agora, amanhã terá passado essa conversa, ele talvez esqueça o ouvinte e ele vai acabar deslizando, e a gente acaba deslizando no nosso piloto automático e tomando a decisão por um lado que é baseado nos vieses sem perceber. Como que a gente consegue fazer essa mudança? A gente precisa de feedback. No início, toda vez para mudar um viés, a gente precisa que alguém sinalize.
Então, assim, dentro de casa, vamos usar esse exemplo do viés para o presente na situação do agrupar ou não amanhã. Se alguém deslizar no viés para o presente e dizer, vamos esquecer da conversa que a gente está tendo agora, outra pessoa da família pode dizer, atenção, talvez a gente esteja deslizando no viés para o presente. Outro exemplo, daqui a pouco esqueço que tem uma orientação de manter os ambientes ventilados, ou mantenho os ambientes ventilados numa determinada frequência, e lá pelas tantas começo a esquecer e fico com um ambiente fechado só no ar-condicionado. Acabo me orientando pelo hábito e deslizando no viés. É preciso que alguém venha e ofereça um feedback qualificado para chamar a atenção. Então, quando a gente está diante de mudanças de comportamentos automáticos, mudando hábitos, estabelecendo novas rotinas, na fase inicial, a gente precisa dessas tomadas de consciência. É preciso que alguém chegue e nos ajude, chame a atenção. Mas de repente não tem alguém que faça isso, ou então todos estão sujeitos ao viés e a gente, enquanto grupo, acaba deslizando no piloto automático. Isso acontece. A gente pode buscar estratégias no próprio contexto para finalizar. Então, põe o post-it na geladeira, deixa o álcool gel próximo dos ambientes onde é preciso higienizar. Enfim, a gente vai buscando estratégias e facilitem a tomada de consciência, que facilite a atenção para esses comportamentos que a gente precisa motivar para que eles aconteçam. Caitlin Viacava, ela que é PhD em psicologia, também tem pós-doutorado em neurociência cognitiva pela Georgetown e consultora em cognição gerencial. Caitlin, eu agradeço muito sua participação aqui com a gente. Muito obrigada por dividir seu conhecimento. Muito obrigada, Gabriela. Sucesso.